Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer profundamente a participação neste grupo. Essa é a minha 10ª participação. Nas 2 ou 3 primeiras não falei nada, então as pessoas provavelmente nem perceberam que eu estava presente. Mas depois comecei a intervir, como é minha costume em qualquer lugar, digamos. Então, quero agradecer em particular a Lourdes Sola, que foi a que me propus para Tiberio, para entrar neste grupo. Eu tenho aprendido muitíssimo, gente. Tem sido riquíssimo. Eu tenho vários grupos de interação, digamos. De fato, este ano estou tendo uma vida intelectual muito mais intensa que o ano passado, digamos, por causa precisamente da facilitação. Não sei. Tudo feito por videoconferência, né? Então, eu estou muito feliz de participar nesse grupo. Realmente é algo que assim, tem sido algo extraordinário, porque em última instância este é um grupo que tem acadêmicos, mas é muito mais amplo. E a minha vida está muito mais vinculada a grupos mais estritamente acadêmicos. Eu aprendo muito com a experiência política de muitas pessoas aqui, além da experiência acadêmica, obviamente. Bom, a minha apresentação se chama Sistema Internacional e Desafios da Democracia. E tem 2 ideias centrais. A primeira é que nós estamos experimentando transformações profundas no sistema internacional. A segunda é que essas transformações e a situação nos países mais importantes do sistema impacta profundamente nas democracias nacionais. Bem, então tem 2 partes a apresentação. A primeira é sobre os drivers do sistema internacional, tá? E a segunda é sobre os desafios da democracia. Sobre os drivers do sistema internacional hoje, é algo importante, digamos, ou seja, mas vai ser muito resumido e compacto. Tem muita coisa aqui, mas na parte depois das perguntas e comentários, discussão, posso explicar mais uma coisa. Primeiro driver, desglobalização parcial da economia. Isto não significa, em absoluto, fim da globalização nem nada disso, mas há uma desglobalização parcial, tá? E uma digitalização acelerada do conjunto da vida econômica, social e política. Esta aceleração da digitalização é um subproduto da pandemia, digamos, e é algo profundíssimo, tá? Então, essa desglobalização parcial da economia tem 2 dimensões fundamentais. Uma é a redução da extensão das cadeias globais de valor, tá certo? Então, e os fatores que de redução têm a ver, por exemplo, com uma compreensão de que há que atenuar o princípio de eficiência que domina a economia desde a revolução de Reagan e Thatcher na década de 80, o neoliberalismo, digamos, tá? E precisamente porque a pandemia mostrou que o princípio de eficiência tem problema muito grande para, digamos, pode ser muito vulnerável. Então, há um aumento do princípio de redundância e resiliência. Mas a eficiência continua sendo importante, mas menos importante que antes. Então, várias dimensões desse processo vão mudando. Entre outras coisas, todo o processo just-in-time diminui, tá? Bom, a outra coisa é uma diminuição do comércio internacional, do valor de comércio internacional de bens e serviços, ao mesmo tempo que aumenta exponencialmente a circulação de dados. Isto é muito interessante, digamos, né? Reduz de um lado, aumenta do outro. Então, do ponto de vista da circulação de dados, há uma aceleração da globalização e não é uma desglobalização parcial. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aceleração da mudança climática, que se expressa em 2... Tudo isto é tendência dos últimos anos, alguma é do último ano, digamos, né? Que se expressa basicamente em relação ao 6º relatório do IPCC, que é de 2014, tá? Que há a temperatura média global da Terra tem aumentado mais rápido que os modelos indicavam. Hoje já está em 1,1 grau acima da média de 1880 a 1920, que é a base, o ano base, digamos, para medir o aquecimento global. E a outra coisa, muito mais importante, porque é o que afeta as pessoas, como as pessoas percebem, porque o aumento global da temperatura é algo para os cientistas, para gente como nós, entender?
Mas para Massa isso não é relevante. Para Massa o relevante são os eventos climáticos extremos, que têm aumentado em frequência e intensidade, digamos, né? Secas mais intensas e prolongadas, precipitações mais intensas e prolongadas, inundações mais intensas e prolongadas, frios mais intensos e prolongados, digamos, tá? Então, isso é o que é fundamental do ponto de vista da percepção da média da sociedade humana. Terceiro ponto, aceleração das tecnologias disruptivas. Ou seja, as tecnologias disruptivas crescem muito na década de 2010, tá certo? Porque o grande eixo da aceleração das tecnologias disruptivas é, de fato, a inteligência artificial, tá certo? E a inteligência artificial, digamos, da década passada, da década de 2000, era uma inteligência artificial basicamente de machine learning, tá? Aprendizado de máquina. Mas esse aprendizado era muito mais grosseiro que o cérebro humano. Mas nesta última década, década de 10, se acelera todo o desenvolvimento das redes neurais, tá certo? Então, o que acontece? A inteligência artificial se chama Deep Learning, isto, tá? Seria como Deep Machine Learning. Mas o que acontece? Agora a inteligência artificial tem uma estrutura similar ao cérebro humano, tá certo? Por isso que aumenta crescentemente o número de cientistas que prevêem que a inteligência artificial vai superar a média da inteligência humana em 10, 15 anos. Tá? Bom, então, as outras tecnologias disruptivas por quê? Porque elas provocam crescimentos exponenciais, a diferença de crescimentos mais lineares. Tá? E o que torna difícil as previsões, inclusive. Tá? Então, além da inteligência artificial, nós temos a biologia sintética, tá certo? Que é algo profundíssimo também, digamos, e que obviamente se enfrenta com tabus, digamos, né? O mais importante é a edição genética, que nós entramos já na era da edição genética, digamos, tá? Depois nós temos o 5G. O 5G é 100 vezes mais veloz que o 4G. Neste momento no Brasil, eu não aqui em Brasília, mas em São Paulo e Rio tem bairros que já têm os 4,5G. A Claro vende como 5G, mas não é. É 10 vezes mais veloz que o 4G. Mas imaginem quando entrar o 5G. Né? E 5G já tem na China e nos Estados Unidos, já tem 5G, no norte da Europa também, nos escandinavos já tem 5G. Bom, eso va a ser fundamental para Internet das cosas, un mundo donde hiperinterdependente, digamos, o sea, en términos comunicacionales. A outra tecnologia fundamental é a computação quântica. Nós estamos no limiar da utilização da computação quântica. Então, não é apenas aumento do poder computacional, que tem uma história significativa, digamos, ou seja, desde a lei de Moore, digamos, tá certo? Desde a década de 70. O ponto-chave agora é que é um outro patamar, digamos, ou seja, que es decir, é a quinta dimensão, digamos, ou seja, da computação, que é muito bem trabalhada por Ray Kurzweil. Tá? Depois nós temos a nanotecnologia de nova geração hiperinfinitesimal, né? E com capacidade de movimentação inteligente, digamos, tá? E a robótica avançada. Tá? Bom, o quarto ponto é a crise das democracias, particularmente da americana. Sobre isto, este é um driver do sistema internacional, mas isso vou me estender na segunda parte. Tá? O quinto ponto é o fortalecimento das autocracias chinesa e russa, que favorecem as tendências autocráticas no resto do mundo. Tá? Sobre isto também vou me estender na segunda parte. O sexto driver é a nova Guerra Fria. Estados Unidos versus China-Rússia. Aqui tem vários paradoxos, porque essa nova Guerra Fria é deslanchada na presidência de Trump. A presidência de Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos
que não é a favor da democracia, é a favor do autoritarismo, digamos, tá certo? E claro que ele encontra limites, mas ele é um presidente claramente antidemocrático, digamos, tá certo? Então é um grande paradoxo, porque de um lado, essa Guerra Fria, por ser Trump o presidente, não encontra o apoio que seria esperado, lógicamente, por parte dos outros grandes poderes democráticos, a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, digamos assim, tá? Então, nesse sentido, e aí vai haver umas grandes bifurcações, dependendo de Trump sendo reeleito ou de Biden e os demócratas vencerem a eleição. Então, essa Guerra Fria tem uma característica diferente do passado, sem a menor dúvida, né? Talvez a palavra Guerra Fria não seja melhor a ser utilizado. Por exemplo, agora o eixo é na alta tecnologia, certo? Entanto, durante a Guerra Fria anterior tinha um componente de geopolítica tradicional e recursos naturais predominantes, tá? Embora também existia a alta tecnologia, digamos, tá? A outra coisa fundamental é que é uma economia globalizada, interdependente. O sistema soviético e o sistema ocidental, durante a Guerra Fria anterior, eram separados totalmente, não havia quase interação. Tá? Então, essa é outra diferença fundamental. Mas qual é o impacto desta nova Guerra Fria? Isso tem a ver também com a desglobalização. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma tendência a separar em dois sistemas de alta tecnologia. Tá? Na internet isso já existe. A internet chinesa opera com modos próprios, filtrada do resto do mundo, digamos, tá? É um mundo à parte. Os russos já estão entrando também nisso. E não só isso, sino que os chineses fornecem a regimes autoritários ou similares, digamos, tecnologia para conseguir filtrar a internet mundial, chamémosle a internet ocidental, tá certo? Agora, segundo ponto importante é que a competição por recursos naturais continua existindo, tá certo? Não é que ela tenha desaparecido, mas na medida que há uma perda relativa do valor da escassez de recursos naturais, que foi um vetor da história humana, sempre, né? E as guerras por recursos, digamos, tá certo? Porque agora a tecnologia é poderosíssima. O peso da tecnologia sobre os recursos naturais aumentou extraordinariamente. Por isso, digamos, ou seja, que se torna relativa a escassez dos recursos naturais. E, inclusive, nós podemos claramente avançar para o mundo dos have and have not da tecnologia. Ou seja, que tem tecnologia, né, tipo que são Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia e China, digamos, tá certo? Parcialmente Índia. As potências tecnológicas de um lado e do outro lado o resto do mundo, digamos, tá certo? Bom, a outra coisa, a geopolítica territorial continua sendo importante, tá? Embora a importância relativa cai, e temos, claro, o caso do Mar do Sul da China, para entender bem como essa geopolítica territorial continua sendo relevante, assim como a expansão da China na rota da seda, digamos, tá certo? Na Eurásia e na África. Tá? Outra característica atual é a guerra informacional com recursos muito sofisticados. A guerra informacional existiu na Guerra Fria anterior, na Primeira Guerra Fria, mas agora ela tem recursos sofisticadíssimos, porque se utiliza de todos os instrumentos da expansão do mundo virtual. Na anterior Guerra Fria nós vivíamos basicamente no mundo real e ponto. Agora nós vivimos no mundo real e no mundo virtual, que tem conexão entre os dois, mas o peso do virtual cresce cada vez mais sobre o real. Tá? Bom, além disso, nós temos um aumento do gasto militar entre as potências, guerra cibernética e deployment de armas espaciais e hipersónicas. Então, nós temos, de um lado, Estados Unidos, claramente, e de outro lado, China e Rússia, com algumas diferenças entre eles, mais aliadas contra Estados Unidos. O problema é que Europa e Japão não estão claramente apoiando os Estados Unidos por causa das características da presidência de Bush.
Sétimo ponto, transição energética, né? Esta é algo profundo que está acontecendo. E o declínio, isso tem a ver com a mudança climática, digamos, né? O declínio do carvão, né? O petróleo em crescimento mais lento, próximo do pico de consumo. É uma revolução impressionante, porque antes se pensava que o problema do petróleo era a escassez, e isso apenas em 2010 a Agência Internacional da Energia falava isso, tá certo? Que como o problema era o pico de produção de petróleo, se esgotar o petróleo, digamos, tá? Hoje não é mais isso, inclusive porque a tecnologia permite uma expansão gigantesca do petróleo, digamos, não convencional, digamos, que é muito mais poluente e emissor de gases, tipo o shale oil, as tar sand de Canadá, novas fronteiras como o Ártico e demais, digamos, tá? Depois nós temos uma expansão do gás natural, ela se expande muito e é um problema porque pode fazer um lock-in do mundo num combustível fóssil mais benigno, mas que emite carbono de qualquer modo. E depois a expansão das energias eólicas, solar, junto com baterias e transmissão inteligente, smart grid. Isso é muito importante. Solar sozinha não é poderoso, tá certo? Y una nueva expansión de hidroeléctrica, a pesar de que los lugares para expansión de hidroeléctrica son pequeños, existen otras fronteras muy difíciles de predecir, como por ejemplo la fusión nuclear, que no está en una perspectiva próxima. Oitavo punto, entonces, sería una cosa, en la transición energética, o declinio do carbono é heterogéneo no mundo. É muito forte o declínio do uso do carbono na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, tá? Mas continua em expansão em Índia, China e Rússia. Tá? E o oitavo ponto é a pandemia, que tem um impacto econômico mais importante que o de saúde pública, comparada com a gripe espanhola de 18 e 19. Tá? As respostas dos países são heterogêneas e existe uma clara falta de cooperação internacional. Digamos, houve uma retração nacionalista, digamos, ou seja, apesar disso, tem havido uma revolução das vacinas, tá certo? É uma revolução científica, tá? E que ela promove cooperação internacional entre os cientistas, além da competição. Então, dá um produto muito saudável, cooperação, competição, digamos, tá certo? Que acelera extraordinariamente o processo de produção de vacinas, digamos, tá? Mas, de qualquer modo, ainda é incerto quanto tempo vai levar a imunização da população mundial. Tem vários problemas de logística, de qual tipo de quantas vacinas vão ser eficazes, para que proporções da população, toda uma série de coisas. Então, há incerteza, tá? Nós temos todos os perigos de uma segunda onda, que ainda não veio em nenhum lugar forte, mas que pode se fortalecer. Ontem, por exemplo, Angela Merkel falou que há que preparar-se para tempos muito difíceis no outono agora da Europa, na Alemanha. E, bom, sobre a resposta, obviamente, teve um dado muito destacado, variam por a democracias competentes, autocracias competentes, y democracias frágiles, es decir, con respuesta desintegrada, y autocracias también. Mas é interesante que o modelo de melhor gestão da pandemia é dirigido todo por mulheres, digamos, tá? Alemanha, Noruega, Dinamarca, Islândia e Nova Zelândia. Tá? Bom, a situação sanitária e econômica tende a agravar-se muito em países de renda média e baixa. Tá? Esse é um ponto que afeta aqui toda a América do Sul. Tá? E um outro produto da pandemia é um aumento de novo do prestígio da ciência, que depois vamos saber que o desprestígio da ciência, o questionamento da ciência é fundamental em ondas populistas autoritárias no mundo democrático. Tá? Bom, com isso termino a primeira parte. Agora entro na segunda parte, desafios da democracia. Bom, é decir, então, nós entramos em 2005
em uma onda de recessão democrática. O conceito está super bem desenvolvido por um dos mais importantes cientistas políticos viventes, que é Larry Diamond, da Universidade de Stanford. Tá? Ele está publicado isso em vários livros. Aliás, tem um livro último, fundamental, que muito do qual eu apresento se baseia e que recomendaria a todos lerem, digamos, né? É decisivo para entender a democracia atual no mundo. Se chama Ill Winds, Saving Democracy Against Russian Rage, Chinese Ambitions and American Complacency. Bom, então, esta recessão democrática, que é uma onda, e que a democracia se expandiu e retraiu em ondas desde o século XIX, né? O conceito das ondas vem de Samuel Huntington, em 91, tá? Mas a terceira onda democrática começa em 74, com o colapso do regime português e grego, depois em 75 a morte de Franco e demais. Essa é a que vai pegar toda a América Latina e se continua. Depois vem a Europa Oriental, o leste da Ásia, e chega em vários países africanos, chega a seu pico em 2005. A partir de 2006, que acontece? Vem a recessão. A recessão significa que países que se haviam tornado democráticos regridem para regimes híbridos ou autoritários, tá? E países, isso vai aumentando ano a ano. E em algum momento pega, digamos, ou seja, países fundamentais do sistema internacional. Digamos, tá? Então, o que nós temos nisso? Essa transição para regimes híbridos ou de híbrido para autoritário e, além disso, uma deterioração da qualidade da democracia. A terceira onda democrática tinha consigo, não generalizadamente heterogênea, um aumento da qualidade da democracia, particularmente até a década de 90. Tá certo? E agora é o processo inverso. É uma degradação, deterioração, mesmo que continuem sendo democráticos os países. Isso para todas as principais bases de dados, Politik 4, Freedom House, The Economist Intelligence Unit e demais. Tá? Depois, este período, uma outra característica importante é o ascenso de populismos de direita e esquerda. Insisto, de direita e esquerda. Tá? Para começar aqui na América Latina, os primeiros populismos que ascenderam são de direita, são de esquerda. Venezuela, Bolívia e Nicarágua. De algum modo também aconteceu no Equador. Tá certo? Mas havia componentes populistas em dinâmicas de outros países, como Argentina, digamos, tá certo? Que já tinha um populismo histórico, ou em Brasil, na era lulopetista. Digamos, né? E depois nós temos o colapso da Primavera Árabe, que terminou tudo mal em todos os países. O peso maior foi o colapso no Egito, digamos, tá certo? Porque pelo peso que tem no mundo árabe, são 100 milhões de habitantes, digamos, tá? A Turquia é outro país decisivo de regressão democrática. A Turquia primeiro passou de democracia para híbrido e, neste momento, está mais próximo já do regime autoritário. Embora ainda tenha eleições e se permite uma participação de oposição nas eleições, mas, ao mesmo tempo, todas as outras características do procedural mínimo democrático de Robert Dahl não estão presentes. Então, os outros países importantes de regressão democrática são Hungria, Filipinas, Polônia não tanto quanto Hungria e Filipinas, a Índia, tá certo, que é hoje já um regime híbrido. Modi foi avançando sobre componentes da democracia hindu de tal modo, talvez um momento decisivo foi quando suprimiu a autonomia da província de Caxemira indiana, tá certo? Que foi o ano passado. Não, sim, em 2019. Bom, depois nós temos o mais recente, que é o Brexit, que não é estritamente, onde o populismo ascende, mas não produziu uma onda de uma regressão democrática a populismo, mas sem regressão democrática no Reino Unido. Tá certo? Entre outras coisas, porque a própria, por exemplo, Escócia e Londres são forças que contrapõem muito a ascensão do populismo no Reino Unido.
Depois nós temos a vitória de Trump, que é o mais decisivo de todo, para impulsar um aprofundamento da recessão democrática. Tá? E nós temos aqui, mais recentemente, no que nos cabe, Bolsonaro e AMLO. Es decir, Brasil continua sendo um país de democracia de baixa qualidade. Não acho que seja híbrido. Na minha visão, podemos discutir isso depois. México, a qualidade ainda mais baixa, digamos, tá certo? Mas ainda também democrático. Não passou, então, nesse sentido, são diferentes dos outros países que mencionei antes. Bom, o segundo ponto é sobre uma série de características dessa recessão democrática, que são a erosão da credibilidade dos partidos políticos, a transformação autoritária de uma franja do sistema partidário das democracias. Isto é muito importante. Tem um caso extremo nos Estados Unidos, inclusive por seu impacto global. Hoje, o Partido Republicano é outro partido. Não é mais o partido dos conservadores democráticos americanos. É o partido dos autoritários. Tá certo? E tem um apoio muito importante, digamos, né? Com todas as loucuras da presidência de Trump, com todas as mentiras, todos os ataques à democracia, é impressionante. Trump manteve permanentemente entre 38% e 44% de popularidade. Neste momento tem 42%. É um negócio... Por que aconteceu isso nos Estados Unidos? Há todo um negócio dos perdedores da globalização, digamos, né? Perdedores do ponto de vista econômico em relação ao comércio, digamos, ou seja, deslocamento de indústrias para fora dos Estados Unidos, e perda de empregos muito bem pagos. De outro lado, deslocados da tecnologia, digamos, né? O avanço tecnológico torna perdedores todo um setor da sociedade, mas também tem todo o que se chama perdedores identitário-culturais, que tem a ver, por exemplo, por isso o setor mais importante destes perdedores são os homens brancos sem college education, que terminaram na escola secundária, assim, que são uma base de Trump importante hoje, que era base democrata até 8 anos atrás. Digamos, em parte, uma parte desse setor de homens sem college tem se retraído do apoio a Trump e pode votar em Biden. Tá? Então, a outra coisa fundamental que já discutimos muito neste grupo, ¿no? É que quanto as redes sociais favorecem a polarização, tá certo? Mas o interessante é que nós podemos falar de que esta onda populista de direita a esquerda, e combinada com uma onda autoritária, são duas que têm overlapping, mas também são diferentes, digamos, né? Então, isso faz com que os países se dividen em duas culturas políticas, uma cultura política democrática e uma cultura política autoritária. Lembrando o negócio de Orlando, que já discuti a semana passada, digamos, na minha visão, nós temos a polarização como princípio da cultura política autoritária, mas a cultura política democrática não se desenvolve em função da polarização. Pelo contrário, se há uma mudança favorável este ano, que eu acho que há, e depois vou falar, tem a ver com a produção de um discurso de unidade nacional, de despolarização, de ponte com os moderados do outro lado, com os moderados autoritários, tá certo? Então, a ideia de polarização, eu acho que é central na cultura autoritária, mas cuidado, que não é central na cultura democrática, tá? Na cultura política democrática. Mas os países se dividem nessas duas culturas. Tá? E pode ser, a cultura política autoritária pode ser de direita, que a predomina, mas também de esquerda. Tá? Bom, então, podemos dizer hoje que 40% da população de Estados Unidos adere a valores autoritários. É uma transformação gigantesca. O decisivo talvez tenha a ver com as primárias. Nas primárias participam, nos Estados Unidos vota a metade da população. E dessa metade, 10%, ou seja, apenas 5% do total vota nas primárias. Quem vota nas primárias são os militantes, activistas, os que são muito entusiásticos sobre seu partido. E no Partido Republicano tem sido arrasador. Em 2016, 2018 e agora nas primárias de 2020, tem triunfado
candidatos bem radicales, trumpistas, e antes vinham do Tea Party. Tá? Este é um negócio muito importante para entender, digamos, ou seja, esse desenvolvimento da cultura autoritária nos Estados Unidos. Bom, o terceiro ponto é a situação atual, né? Que isto tem muito a ver com o que eu falei anteriormente, que uma ideia central, que é o fato de que os principais países do sistema internacional impactam profundamente a dinâmica das democracias nacionais, tá certo? Isso acho que está extraordinariamente bem desenvolvido, com alta evidência empírica, no livro de Larry Diamond, que mencionei previamente, que recomendo fortemente ler. Desculpe o tom professoral, gente. Então, então, nos Estados Unidos, nós temos essa vitória de Trump e aprofundamento do autoritarismo no Partido Republicano, com um impacto mundial devastador. Né? Entre outras coisas, seria muito mais difícil para Bolsonaro, a criação de Bolsonaro como força política, sem o exemplo da vitória de Trump. E, além disso, porque todas as técnicas, tácticas, são reproduzidas do trumpismo, ou seja, por parte de Bolsonaro e o núcleo duro do bolsonarismo. Tá? Então, Estados Unidos é de longe o país que tem mais impacto. Por isso, que uma eventual vitória democrata nas eleições vai impactar muito o mundo. Tá? A União Europeia. Na União Europeia, nós tivemos o avanço de autoritarismo, de populismo de direita, alguns deles com forte componente autoritário, como é o caso da Hungria e do polonês. Embora, no caso da Polônia, a sociedade está dividida ao meio. No caso da Hungria, não. Existe 55% dos votos para o partido de Orbán e mais 20% para um partido radical de extrema-direita antissemita. Então, es decir, a cultura política democrática se redució a 25% na Hungria, é impressionante. Na Polônia, não, é metade e metade. Tá? Depois, o que é interessante isso vou falar, eu vou falar um pouco depois, no último ponto, das possibilidades de avanço democrático em 2020, sobre o que aconteceu na União Europeia nos últimos meses, que é uma transformação muito importante. Certamente, o impacto da União Europeia no mundo é muito grande. Né? Por exemplo, seria impensável a todos os protestos e contestação social na Belarus sem o apoio forte da União Europeia. Também houve apoio americano para os protestos, mas na União Europeia muito mais profundo. Tá? Depois, uma coisa decisiva, o que eu considero contenção da onda populista na Europa, tem a ver com o desempenho da Merkel na gestão da pandemia. Porque Merkel enfatiza dizer a verdade, tá certo? E não mentir, tá certo? É a primeira chefe de Estado que anunciou que a pandemia era um negócio muito grave, antes de ser declarada, um dia antes de ser declarada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, e falou que 60-70% da população alemã seria contaminada, digamos, tá? Então, e ao mesmo tempo, é uma gestão de unidade nacional, é o oposto de Trump e Bolsonaro. Né? O que faz Merkel é decir, unificar o país para gestionar a pandemia, sem atacar a alternativa para a Alemanha, tá? Que é mais um populismo de direita com tendências autoritárias, menos que o Partido Republicano americano, ou o partido de esquerda, que seria um populismo de esquerda, mas com muito menos tendências autoritárias, digamos, comparado com a direita. Tá? Então, ela apela para a unidade, e isso favorece muito a gestão competente da pandemia. E tem essa revolução de popularidade da Merkel, eu vou falar um pouco mais depois sobre isso. Japão não é afetado pela onda populista que varreu Europa e Estados Unidos.
tá certo? Inclusive porque a democracia japonesa é de qualidade mais baixa, digamos, do ponto de vista do direito e a promoção da diferenciação individual. Mas para a gestão de uma pandemia isso é muito bom, porque favoreceu, digamos, a ação coletiva consistente, digamos, né? Japão, de todos os países importantes que estamos falando, é o que tem mais baixa taxa de mortos por milhão de habitantes. Apenas 9. Vejam bem, gente. Os europeus, Bélgica tem 900, Espanha 800, Itália 600, Brasil 560, Estados Unidos 540, digamos, tá? Entanto, Japão tem 9 mortos por 1 milhão de habitantes. É uma gestão exemplar. Coreia do Sul e Taiwan estão mais ou menos na mesma linha. De toda maneira, Japão tem que reforçar a caráter democrático de sua sociedade para se contrapor a China e promover um desenvolvimento mais forte dos gastos de defesa, mais baseado em princípios democráticos, pelo perigo chinês, não apenas geopolítico, mas de regime político. Tá certo? Depois, China. Bom, aí vem a China, que é o segundo país mais importante no mundo para entender o declínio da democracia, digamos, a recessão democrática. Cada vez mais importante, se comparamos 2005 com 2009, pelo aumento do poder da China no mundo e pela transformação. A China, na era Deng Xiaoping, que termina com Xi Jinping, a China da era Deng Xiaoping é uma China, digamos, que vai introduzindo cada vez mais a economia de mercado, tá certo? E liberalizando politicamente. Isto é, promovendo a existência de alguma imprensa mais independente, ONGs independentes, e a existência de tendências dentro do Partido Comunista, do Comitê Central, do Bureau Político e do Standing Committee. Tá? Bom, com Xi Jinping, e isso é o que trazia a expectativa ocidental de que a China convergiria cada vez mais com o Ocidente. E, portanto, digamos, havia que tolerar, digamos, as violações chinesas, digamos, ou seja, do tipo roubo de propriedade intelectual, não respeito pleno às regras da Organização Mundial de Comércio e demais. Mas com Xi Jinping as coisas mudaram totalmente, no sentido que há primeiro, uma recentralização do poder no Partido Comunista, um sistema de vigilância generalizada, o aumento extremo do filtro da internet com o mundo ocidental, tá? E um tratamento duro do que ameaça a China, que são a questão das minorias uigures em Xinjiang, o Tibete, Hong Kong e ameaças a Taiwan. Tá certo? Então, obviamente, o regime chinês é um regime hoje de poder absoluto, centralizado e utilizando a inteligência artificial como sistema de vigilância, de vigilância, que existe também no capitalismo ocidental, mas é descentralizado. Tem competição entre centros de inteligência artificial, coisa que na China não está totalmente centralizado no Partido Comunista. Obviamente que toda empresa chinesa é totalmente, por la lógica do sistema, não precisa evidência empírica para demonstrar que Huawei está subordinada ao Partido Comunista, porque essa é a lógica do sistema. Tá? Então, o modelo político, então, agora de um modelo político autoritário totalitário, em muitos aspectos, é mais totalitário do que foi a União Soviética de Stalin, digamos, porque a tecnologia permite uma capacidade de controle sobre a vida dos indivíduos, que é impressionante, e do modo de pensar e demais, que teria que ter milhões de KGB na União Soviética para conseguir fazer esse tipo de surveillance. Né? E, então, e além disso, Xi Jinping se torna o centro, de novo a personalização do poder, e a purga dos considerados adversários dentro do Partido Comunista. As purgas não são tão sangrentas como da era Stalin, porque não é que matam no meio da noite, digamos, tudo isso, mas vão a juízo com cadeia perpétua, morte depois comutada para cadeia perpétua. Tá? Então,
a maioria da população, na medida que a China prospere e a sua situação pessoal prospera, adere a todo este sistema. Mas tem nichos de resistência importantes. Na sociedade, por exemplo, um caso interessante foi como viralizou como herói o médico que denunciou primeiro a gravidade do coronavírus, em dezembro, digamos, e que foi reprimido pelas autoridades da província, digamos, que tinha que calar a boca e desmentir, digamos. Depois, quando a epidemia se foi tornando clara, houve uma circulação impressionante nas redes sociais a favor deste médico chinês que morreu de Covid com 35 anos, digamos, certo? E que aconteceu? Aí, típica escola comunista. Que fizeram? Como a coisa estava tornando-se perigoso, mudaram totalmente. Em vez de considerá-lo um subversivo, passaram a considerá-lo um mártir herói da pátria. E fizeram até monumento para ele, certo? Então, aí, com isso, contiveram toda a oposição que estava crescendo, digamos, em relação ao manejo da pandemia, a ocultação da pandemia no primeiro tempo, por parte do Partido Comunista. E a outra coisa importante, digamos, do que está acontecendo na China é uma expansão agressiva de guerra informacional em todo o mundo e de expansão político-cultural que não é soft power, é muito mais sharp power, ou seja, poder intimidatório no mundo democrático, digamos, tá certo? Se expressa em várias dimensões, digamos, ou seja, do tipo de, nas universidades, as pessoas que questionam o modelo chinês são atacadas, digamos, por estudantes chineses, tipo nos Estados Unidos, que tem 350.000 estudantes, isso vai declinar agora, provavelmente. Tá? Os institutos Confúcio, que se expandem por todo o mundo. Tá? E coisas mais fortes, porque que não tenho tempo agora para relatar, mas tem vários eventos na Alemanha e demais que são impressionantes do ponto de vista de uso de poder intimidatório. Bom, então, com isso, depois tem a Rússia, que a Rússia é bem diferente da China, é uma cleptocracia, é um regime híbrido, não se pode dizer que seja um regime autoritário estritamente, embora híbrido mais perto do autoritário que do democrático, digamos, tá? Tem liberdade de organização partidária, tem eleições, digamos, certo? Só que não são eleições free and fair, porque todos os recursos do Estado são utilizados a favor do partido de Putin, e além disso tem intimidação dos opositores, inclusive sangrenta, digamos, porque aí a tradição de envenenamento e demais continua firme. Tá? E há uma expansão no entorno, russo, tentando voltar países à esfera de influência russa através de vários mecanismos de intimidação, não apenas de guerra informacional, nesse caso de ameaças militares também, tá certo? E, além disso, uma agressividade muito alta em relação aos Estados Unidos, digamos, ou seja, e mais geral ao mundo ocidental, que essa é uma mudança decisiva do discurso do Xi Jinping. Até 2015 era a ascensão pacífica da China, na qual o ponto fundamental, não se metam com a nossa situação interna, não venham a falar de direitos humanos, não nos metemos com vocês. Agora mudou, porque agora o regime democrático é considerado decadente, é considerado disfuncional, em parte tem razão, digamos, está certo? E então considera o modelo chinês de governança é superior, tá? E eles chamam isso de meritocracia, que é uma combinação de princípios confucianos e marxistas-leninistas. Tá? Estou falando na governança, porque na economia é um capitalismo dirigido pelo Estado. Se pode chamar de capitalismo de Estado, mas entendendo que mais pela direção do Estado, não porque todas as empresas são propriedade estatal, tá? Porque tem empresas de propriedade estatal importante e bancos, mas tem muita empresa privada que tem crescido extraordinariamente, mas que quanto mais crescem, mais subordinada tem que estar ao Partido Comunista. Inclusive, na última transformação do estatuto do partido, agora é obrigatório que todas as empresas tenham na sua direção membros do Partido Comunista. Isto antes acontecia
mais ou menos, mas agora acontece formalmente. Tá? Bem, e então, o último ponto, que é a possibilidade de avanço democrático em 2020. Na minha visão, tem um avanço democrático que já aconteceu, que é a contenção do populismo de direita, tendências autoritárias na Europa, em função do desempenho da Merkel primeiro, para na eficácia na contenção da pandemia. Em um primeiro momento foi uma reação muito negativa da Europa, tanto que analistas, um mês depois da pandemia, em abril, falavam que a União Europeia, com isso era pá de cal da União Europeia. Mas isso a Merkel conseguiu remontar por cima extraordinariamente, tá certo? O discurso de Macron sempre foi muito mais comunitário, muito mais de solidariedade. Mas a possibilidade de solidariedade está na Alemanha ou nos mais ricos do norte da Europa, na França bem. Mas quando foi aprovado o último pacote, que são 800 bilhões de euros, $1 trilhão aproximadamente, do qual a metade é diretamente ajuda a fundo perdido, dos ricos para os pobres. A outra metade são empréstimos de baixas taxas de juros mínimas. Isto é uma revolução na União Europeia que refortalece a União Europeia. E isso tem sido um fator muito importante na contenção do populismo de direita na Europa e o nacionalismo. Caso contrário, se a lógica da Alemanha teria sido continuado a de março a abril, nós estaríamos em uma situação terrível na União Europeia, com um aumento extraordinário do populismo de direita. Tá? O outro fator fundamental que explica, digamos, a possibilidades democráticas na União Europeia, en este momento, por exemplo, en Alemanha, a eleição vai ser em setembro do ano que vem, mas en este momento as prévias se estão dando assim novamente o Partido Demócrata Cristiano com uma votação altíssima, 42, 43%. Os verdes também, a social-democracia também, digamos, e tem um encolhimento brutal da Alternativa para a Alemanha e do Partido Liberal, tá certo? E isso reverbera em toda a Europa. A outra coisa fundamental da gestão de Merkel é promover a reconstrução do prestígio da ciência, que tinha sido erodido profundamente em toda a fase anterior da ascensão do populismo na Europa. Tá? E o segundo ponto do avanço democrático, uma parte já aconteceu, que é a formação de uma cultura política democrática de unidade nacional no Partido Demócrata, e que se expressou no fato de Sanders renunciar à continuação das primárias, digamos, tá certo? Permitindo a unidade do Partido Democrata, tá certo? E negociação entre as duas correntes, digamos, tá certo? E que isso foi decisivo porque a aprovação de Trump caiu um pouquinho nomás por causa da pandemia. O que subiu é a aprovação de um candidato democrata. Esta é a grande mudança que houve. É verdade que o pico do candidato democrata aconteceu faz 3 semanas. Nas últimas 3 semanas está havendo um declínio do favoritismo de Trump, tá certo? Tanto aí, isso em geral em todos os institutos. Ou seja, por exemplo, o 538, que na minha visão é o mais sofisticado, digamos, tá certo? Porque combina polls com a inteligência artificial, 40, 50 mil simulações diárias, tá? Ele dá neste momento 69 para Biden chances contra 31 para Trump. Mas faz um mês dava 80 para Biden e 20 para Trump. E faz uma semana, 10 dias, dava 73 para Biden, 27 para Trump. Então está havendo um declínio. Também está havendo um declínio do seu favoritismo de Biden nos estados, nos principais swing states, tá certo? Aí, de todas maneiras, há variações em relação a perspectivas dos swing states, são decisivos Flórida, Pensilvânia, Michigan, esses 3 são muito importantes porque tem muitos eleitores no colégio eleitoral, mas também são importantes Wisconsin, Minnesota, Arizona. Arizona se tornou um swing state, por exemplo, digamos, coisa que era impensável faz 6 meses atrás, tá? E North Carolina, um swing state, também impensável faz 6 meses atrás, tá? Então, a que se atribui essa redução da favoritismo? O que eu tenho lido
isso não está claro, nem há pesquisa precisa para falar, é a questão da violência nas cidades, que é estimulada por Trump com o envio quase inconstitucional de forças federais para Portland, para Chicago, para Wisconsin, tá? E as cenas de violência, neste momento, estão tendo um efeito diferente que as cenas de violência faz 3 meses, quando começou o momentum do Black Lives Matter. Tá? Então, isso realmente é um negócio preocupante. O que acontece? Eu acho, minha visão e de muitos analistas americanos, é que Trump e o Partido Demócrata não condenam com força essa violência, tá certo? Que é uma violência de extrema esquerda. São 2 tipos de grupos, anarco-nihilistas e também grupos de extrema esquerda mais convencionais, trotskistas e demais, que ainda existem nos Estados Unidos. Não pensem que não existem. Tá? Bom, então, que o negócio é derrubar o capitalismo. Tá? Então, é evidente que são super minoritários, mas favorecem toda o eixo de Trump agora. Não é America First Again, porque ele está presidindo uma situação super catastrófica, econômica e sanitária. É lei e ordem. Então, lei e ordem passou a ser o tema central da campanha eleitoral de Trump, com um componente também em relação à China, digamos, tá certo? Mas lei e ordem. E isso afeta os votos swings do eleitorado que se chama as mulheres com college, dos subúrbios americanos, de áreas prósperas, e que son republicanas moderadas, y también las mujeres de suburbio independentes, que estaban claramente inclinadas a votar en Biden hace un mes, y en este momento pueden estar dudando. Y es lo que explica esa mudanza nas análisis. Então, bom, eu diria simplesmente que esse ano aumentou a possibilidade democrática no mundo por causa da pandemia. A reação merkeliana e a dinâmica de solidariedade europeia, de outro lado, o Partido Demócrata, em vez de dividir-se, como historicamente, foi para a unidade e faz uma campanha eleitoral de unidade nacional, pontes com os republicanos moderados, digamos, levar em consideração os interesses de tudo isto. Insisto, porque este é um outro argumento central sobre a crise da democracia, que em parte pode ser, não estou seguro, oposto do argumento de Orlando. Digamos, ou seja, que a democracia se salva e se desenvolve a cultura democrática não radicalizando, sino promovendo unidade nacional, despolarizando. Termino por aqui. Obrigado, gente. Eu me passei o tempo demais, digamos, mas só me resta pedir desculpa. Muito obrigado, Eduardo. Eu não estabeleci tempo para você, porque achei que você deu uma verdadeira aula para a gente. Pelo menos para mim, que não sou leigo em dominar o cenário internacional, achei que as suas palavras eram extremamente importantes para todos nós, porque isso não estabeleceu tempo. Agora vou passar ao outro palestrante, que é o Luiz Sérgio, e depois a gente abre a discussão. Tá bem?